Bom, vou falar aqui rapidamente sobre o gargalo produtivo. O que vem a ser um gargalo produtivo? Gargalo produtivo ele pode ser conhecido como sendo um recurso, ou uma máquina, ou um equipamento, ou até mesmo um centro de trabalho que está mais sobrecarregado dentro da sua operação e que dessa forma ele se torna como sendo a etapa lenta do teu processo produtivo. Ou seja, toda a limitação da sua produção ela está intimamente ligada à velocidade do seu gargalo. Ou seja, o gargalo produtivo é o elemento dentro de uma fábrica que conduz, que define a velocidade de uma operação. Bom, no fluxo que está desenhado aqui em cima, a gente mostra como se fosse uma unidade de operação, um processo produtivo, onde nós temos o sentido do fluxo de material e representado pelas etapas 1, 2, 3, 4 e 5. São como se fossem as etapas de operação de uma fábrica. As bolinhas vermelhas, elas podem sinalizar para a gente que elas representam os materiais que estão sendo operados dentro da planta. Então, como a gente pode ver dentro do diagrama, o local onde as bolinhas vermelhas ficam mais concentradas, acumuladas, é antes da etapa 3. Então, a etapa 3 é determinante dentro do processo produtivo, a qual denominamos de gargalo, ou conhecidamente em inglês como bottleneck. Okay? Bom, o gargalo de produção ele pode ser ocasionado por fatores externos ou fatores internos. Fatores externos, como exemplo, a gente pode citar um atraso numa chegada de um material, um problema de fornecimento de utilidade dentro da operação, como luz, água, ar comprimido, ou até mesmo um material que está fora da especificação que a empresa tenha recebido. Por fatores internos, a gente pode citar a falta de indicadores ou de acompanhamento dessa linha de produção. Quando a pessoa responsável não acompanha a linha, ele não tem elementos para ele identificar dentro da cadeia quais são as etapas que estão restringindo o avanço dele. Podemos citar também como responsáveis por gargalos de fatores internos, a ausência de padrões, ou seja, cada hora uma pessoa faz uma operação de um jeito, falhas de equipamentos, quando equipamentos quebram, falhas operacionais, no sentido de erros mesmo, né? Alguma pessoa errou uma operação e causou uma falha, alguns layouts inadequados dentro da operação, né, que requer muita movimentação, ou até mesmo falta de mão de obra dentro da linha produtiva. Para identificar gargalo de produção é importante que a gente entenda todo o fluxo de atividade da operação. E dessa forma você entende quais são as entradas, quais são as saídas e quais são as suas interrelações e interdependência entre essas etapas do processo produtivo. Geralmente, utiliza-se no processo para identificação de gargalos um processo que é denominado mapeamento das atividades. Dessa forma, você mapeando as suas atividades, mensurando, você tem como identificar aonde está o gargalo. No entanto, existe uma forma muito simples, mesmo que alguém não conheça uma fábrica, de identificar qual é a posição do seu gargalo. É simples, é só observar onde ocorre o maior acúmulo de material dentro da sua fábrica. Onde tem o acúmulo de material significa que aquela etapa é a etapa que está restringindo toda a sua operação. Outra coisa importante é que o gargalo ele depende muito do teu mix de produção que a empresa está operando. Caso esse mix de produção ele seja alterado, o gargalo também poderá ser alterado. Então, o gargalo ele é facilmente alterado, ou ele pode ser alterado, mediante a mudança de composição que você tem da sua linha produtiva. Então, se você tem uma composição de X% de um produto A, X% de um produto B, Y% de um produto C, essa composição for alterada, possivelmente seu gargalo ele também pode ser alterado dentro da operação. E se você quiser melhorar a eficiência do seu processo produtivo, aumentar a sua produtividade, você deve fazer esforços para eliminar os seus gargalos de produção.
melhorando a eficiência deles, fazendo ampliação de turnos, colocando mais mão de obra, ou seja, o que você identificar dentro do seu mapeamento como causa da sua restrição é onde você deve trabalhar para que a sua operação tenha um ganho de produtividade. Com a eliminação daquele gargalo, eventualmente outros gargalos poderão aparecer dentro do seu processo. Então, finalizamos aqui com esses 2 slides, uma apresentação muito rápida de como se define e como se identifica um gargalo de produção dentro da sua operação produtiva. Meu nome é Sandro, muito obrigado.